Enfim, tem muita gente, astros de outros esportes também se manifestaram, LeBron James, o Nadal, outras figuras muito relevantes falaram sobre a morte do Diogo Jota e também do seu irmão, o André Silva, que morreram num acidente trágico de carro em Zamora, na Espanha. A gente vai ter logo mais aqui um correspondente internacional que está ali nos acontecimentos para falar um pouco disso, mas duro a gente ter que abrir o programa dessa maneira. Eu acho que é um acúmulo de tragédias numa coisa só, né? Um jovem de 28 anos, saudável, atleta da seleção portuguesa, atleta do Liverpool, se casou há algumas semanas atrás. 10 dias. Há 10 dias, é pai de 3 crianças, deixa a mulher, deixa os filhos, deixa os companheiros. É uma facada em qualquer um, goste ou não de esporte, né, Massini? Ficou difícil até imaginar como estão se sentindo agora o seu Joaquim e Dona Isabel, né? Que são os pais do Diogo Jota. Perderam 2 filhos, né, nessa tragédia. Como escreveu o Roberto Firmino ali. E a pergunta é, mas por que ele não foi de avião, né? Não foi porque ele fez uma cirurgia no pulmão e não foi aconselhado a entrar num avião e sair de Portugal para ir para a Espanha, para a Inglaterra, né? Para Liverpool. Então ele foi de carro. É sempre muito duro, né? Muito difícil quando a ordem das coisas se invertem, né? Quando pais têm que sepultar os seus filhos. Uma tragédia que deixa a gente reflexivo, né? Pensando também na nossa vida, nas pessoas que a gente ama, porque realmente é um fio, cara. É um fiozinho e é muito impactante você ouvir que ele não pôde viajar de avião, por isso foi de carro, né? É muito impactante isso, né? É difícil. Foi uma recomendação médica, né? E aí o irmão acompanhou, naquela coisa do irmão tá ajudando, até por conta da cirurgia, não podia dirigir, o irmão que foi. E aí, pelo que se sabe, ele ia fazer um trajeto dentro da Europa para pegar, inclusive, depois um marítimo, um navio. Uma barca, né? Uma barca, enfim, alguma coisa para depois ir para a Inglaterra. Tem 2 frases aí dessas homenagens todas que me impactaram bastante. 2 trechos, assim, a do Cristiano, né? Não faz sentido, ele abre o texto dele assim. É um negócio que me impactou. E a do Klopp também. A do Klopp se tem um propósito maior, me desculpe, mas eu desconheço. Então, me parece também uma declaração forte de quem foi seu comandante e tudo mais. Foram 5 anos de Liverpool. É duro falar em agravante quando você tem já um caso de morte, que é o lance dele estar no auge, né? Então, a gente já teve casos no futebol que nos impactaram. O Denner, aos 23 anos, perdeu a vida num acidente automobilístico. O Liberato, lembra do Inter, aos 21 anos, era uma das maiores revelações do Inter. O próprio Esquerdo, agora, recentemente, dentro de campo. O Daniel Gonzalez, na década de 80, 85, tinha muito pouco, mas meu pai contava essa história, jogava no Vasco quando morreu. Português e Vasco. Isso, aos 30 anos, passou também pelo Corinthians. O Daniel Gonzalez morreu também num acidente automobilístico. Então, são muitos casos, se não muitos, mas existem casos quando acontece esse tipo de situação com um jogador no auge, um jogador em atividade. E aí essas 2 frases do Cristiano e a do Klopp me impactaram muito, né? Porque um falando não faz sentido e o outro dizendo, se tem um propósito maior, me desculpe, mas eu desconheço. Então, realmente, houve essa comoção e está tendo essa comoção. Certamente, homenagens serão feitas na Copa do Mundo de Clubes, tanto na sexta quanto no sábado. A seleção portuguesa, que vem muito bem, ganhando de um monte de time bom, um monte de seleção boa, certamente vai ter o seu impacto aí na preparação toda que vai ainda haver de Copa do Mundo. É a ausência de um jogador importante, mas de uma pessoa que, pelo visto, todo mundo gostava, quem convivia com ele. Então, não dá para saber direito nem o que pode acontecer com a seleção portuguesa nesse sentido de impacto.
E nossos sentimentos aos familiares aí. E que descansem em paz. Tá com a gente também aqui o Leandro Dias, olha ele aí. Vai aparecer no nosso telão. Vamos falar bastante de Fluminense, mas também muito obrigado mais uma vez, Leandro, pela presença aqui com a gente. A gente vai falar bastante do Flusão, vamos falar bastante do Palmeiras daqui a pouco, mas queria que você falasse também um pouco desse... É duro falar qualquer coisa, mas enfim. Obrigado, amigos. Boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês de novo. Acordei com essa notícia. Fiquei muito impactado, né, pela pouca idade do Diogo, do André também. A vida é um sopro, né, cara? E a gente vai tentar buscar explicações. Ele poderia ter viajado de avião, ele não poderia por conta da cirurgia. Dentro da minha crença, tudo isso é muito explicável, mas nesse momento, no mundo que a gente vive, eu entendo a frase do Klopp e a do Cristiano, não faz sentido, né? Não deveria ser assim. Eu realmente fiquei bem impactado. O Diogo parece um menino muito, muito família, acabou de casar, né, cara? Casou no dia 22 de junho. Muito triste acordar com essa notícia. Eu peguei o celular, quando eu vi a primeira notícia, foi as imagens do carro em chamas. Nossa, horrível, horrível. É um momento que só o tempo vai amenizar a dor. Muito mais cedo, em outro CNPJ, eu estava com o Casagrande, que falou justamente do Daniel Gonzalez. Eles eram amigos, eles se davam muito bem, os dois gostavam de rock e tal, então eles se davam muito bem no tempo que eles jogaram no Corinthians. E o Casagrande falou como ele ficou, na época, devastado com a morte do Daniel Gonzalez, que nem jogava mais no Corinthians, mas que eles eram muito amigos. E em todas as mensagens, ou quase todas as mensagens de condolências pro Diogo Jota, a gente vê muita gente falando do quanto ele era um cara, uma figura querida, né? E hoje, mais cedo, também um jornalista que trabalha em Portugal falou que ele não era titular da seleção portuguesa, mas ele era meio que aquela figura que todo mundo gosta do time, sabe? Aquela figura que o Ringo Starr da turma ali, o cara que fazia a união da turma. Então, imagino que vai ser para a seleção de Portugal. Trabalhava para o grupo, né? Trabalha para o grupo, não era titular da seleção portuguesa, não era mesmo, mas é aquela figura muito querida no grupo, aquelas figuras de um time de futebol que são muito necessárias, né? O time não é só feito por craques, é feito por a cola do time, né? O que dava a liga ali pro time e também no Liverpool. Então, é realmente muito triste. A gente, ao longo desse programa aqui, vai ter gente lá de Portugal para entrar aqui, para falar com a gente mais detalhes sobre investigação, sobre causa, sobre como aconteceu, como não aconteceu. O que a gente sabe até agora é que ele estava viajando para pegar um barco, pegar um ferry boat, porque essa questão que ele não ia viajar de avião para se representar ao Liverpool, e estava na Espanha e numa ultrapassagem teria furado o pneu do carro dele e aí causou um acidente que pegou fogo, tem imagens até do carro em chamas e tudo mais, e depois o carro também completamente carbonizado. Quando as equipes de resgate chegaram, tanto ele quanto o irmão dele, o André Silva, já estavam mortos. Então a gente vai, ao longo do programa aqui, também da programação aqui do Band Esportes, dar mais detalhes sobre essa notícia que, de fato, é para devastar o mundo do futebol, um negócio realmente muito, muito, muito chocante. Bom, vai ter homenagem, certamente terá homenagens amanhã ao Diogo Jota e ao André Silva nos jogos do Mundial de Clubes da FIFA, que acontece nos Estados Unidos. Um minuto de silêncio, não se sabe que tipo de homenagem que vão acontecer, mas certamente vamos ter.